Essa quarta-feira teremos aí a última rodada da Champions desta fase. E se você não sabe qual é o jogo ou quais os jogos que você deve focar, fica comigo que eu vou te mostrar quais são os jogos que você deve prestar atenção para evitar de ter um prejuízo. Meu nome é Silva, você está no Silva Trader, vem comigo que a gente vai fazer a análise desses jogos agora. Bom galera, eu vou trazer aqui para vocês a tabela, certo? Eu vou trazer aqui qual é a situação de cada time. Então nós temos aqui, eu dividi em duas telas, aumentei para... caso você esteja aí no celular, não ter problema de visualização, mas eu vou ter aqui essa parte onde eu tenho a tabela e essa daqui os confrontos. Nós temos aqui, já sabemos que o Arsenal já está na próxima fase, ele hoje é o líder com 21 pontos e o Bayern de Munique com 18 pontos também já está classificado para a próxima fase. O que isso quer dizer? Que esses times eles não têm necessidade nenhuma de vitória. Eles já estão garantidos na próxima fase, o que dá o direito a eles de eliminar aí 2 jogos. Como assim, Silvio? Veja que a tabela ela é dividida em 2 partes, ou melhor, em 3. Essa parte azul do primeiro ao oitavo já está direto na fase de mata-mata, ou seja, eles já vão direto à fase de grupos. O azul mais claro são os times que vão ter que disputar mais 2 jogos, ou seja, um playoff de ida e volta para se juntar a essa parte aqui mais escura. Então daqui vai sair mais 8 times que vão para a fase de grupo. Então hoje do Barcelona, que é o 9º, até o 24º, que é o Olympiacos, todos eles vão disputar um playoff. E a terceira parte é do 25 ao 36, onde eles estão sendo eliminados. Provavelmente algum deles deve ir para a Liga Europa. Mas isso aí é outra história, vamos focar aqui na Liga dos Campeões. Então, olhando a tabela, a gente sabe que só tem 2 times garantidos, que é o Arsenal e o Bayern de Munique. Então vamos ver quais são os melhores jogos aqui para a gente operar, caso dê oportunidade, porque não é porque um jogo está na lista que ele vai ter oportunidade, certo? Então bora lá, o primeiro jogo que está mostrando aqui é Ajax e Olympiacos. Qual é a situação do Ajax? O Ajax é o 32º com 6 pontos. O Olympiacos é o primeiro na borda. Então, quem é o maior interessado nesse jogo? O maior interessado nesse jogo, todos os dois têm interesse, mas veja que a situação do Ajax ela é complicada, porque ele tem 6 pontos, ele chegaria aos mesmos 9 do Olympiacos, ou melhor, o Olympiacos tem 8 pontos, ele ultrapassaria o Olympiacos, mas ele teria que torcer por uma combinação desses outros times não se classificarem, o que eu acho muito difícil. Então, o maior interessado aqui nesse jogo é o Olympiacos. Qual é a situação desse jogo para a gente poder fazer uma entrada? O jogo empatado ou o Ajax na frente. Isso força o Olympiacos ir para o tudo ou nada. A gente já tem um jogo aqui mostrando o Olympiacos, pela situação dele na tabela, ele é o time mais interessado, porque mesmo que ele empate, ele vai a 9 pontos, ele pode chegar e ser ultrapassado pelos concorrentes como o Napoli, Copenhague, Clube Brugge. Dependendo da combinação, teria aí com 9 pontos, teria o Bodoglin, o Benfica, Pafos, Royal Saint-Gilloise e o próprio Ajax. Então o critério de desempate seria a diferença de gols. Mostra aqui, o meu site está em inglês porque o português do Flash Score está com problema, então eu estou usando o inglês. Então aqui a diferença de gols marcados vai ser usada como critério. A gente tem um jogo aqui, já sabemos que o principal interessado, o empate não serve para ninguém, então os 2 times têm tudo para fazer um confronto ali, onde acredito que no segundo tempo é matar ou morrer. O segundo jogo é o jogo do Arsenal. Como a gente já viu aqui, o Arsenal já está classificado, joga em casa contra o Cariati. O Cariati, qual é a posição dele? Último colocado com 1 ponto. O que isso daqui quer dizer? Quer dizer que o time do Cariati não vai lá simplesmente para chegar lá e querer disputar alguma coisa. Ele já sabe que está eliminado. Ele tem um campeonato nacional. Então, muito provavelmente ele pode entrar com um time reserva. Ele não vai se esforçar porque ele não tem nada a ganhar nesse jogo. O Arsenal, ele pode colocar um time reserva, e acredito que ele vai fazer isso por pegar um time fraco, entre aspas,
E por pegar um time que não vai ter ali interesse de disputar o jogo, o Arsenal ele pode poupar os titulares, colocar os jogadores reserva, o jogo não sair da forma como a gente acredita. Por esse motivo, eu não coloco esse jogo na lista, porque ele já está resolvido. Eu já sei quem é o primeiro. Até o empate aqui, o empate levaria o Arsenal a 22 pontos. Ele seria primeiro de qualquer forma, porque o Bayern de Munique ganhando só chegaria a 21. Então, um empate aqui para o Arsenal serve. Então, é um jogo que para mim não tem interesse. Terceiro jogo, Atlético de Bilbao e Sporting. Qual é a situação do Atlético de Bilbao? A gente vai descer, procurar o Atlético de Bilbao. Olha ele aqui. Olha só. Mesma situação do Olympiacos. 8 pontos na tabela. Tem que ganhar, porque só um empate pode colocar a classificação em risco. O Atlético de Bilbao pega o Sport. Qual a situação do Sport? O Sport tem 13 pontos. Pode chegar a 16 e ir para a zona direto das oitavas, onde tem um confronto direto. Ou seja, se o Sport ganha esse jogo, vai a 16 pontos e ele entra nessa, deixa eu pegar aqui, se o Sport chegar aqui nessa posição, se ele ganhar e entrar nesse grupo aqui com 16 pontos, o que é que acontece com o Sport? O Sport vai eliminar do calendário dele 2 jogos. Um time que tem um calendário cheio, isso é muito importante, porque o time vai ter descanso. Esses times, como eu disse, que estão na zona azul mais clara, eles vão para um playoff. Então, os times vão procurar evitar esse playoff para ter descanso, não ter tantos jogos no calendário, porque é muito corrida, é muito desgastante. Então, o Sport vai fazer de tudo para ganhar esse jogo. Então, eu tenho aqui o Sport querendo entrar na fase de grupo direto e o Bilbao querendo se garantir pelo menos no playoff para tentar entrar na fase de grupo. Então esse jogo vai estar na lista. Qual seria o melhor cenário, Silva, desse jogo? Qual é o cenário assim que a probabilidade aumenta? É um empate ou o Sporting na frente? Porque veja só, Atlético de Bilbao, se ele empata, ele vai a 9 pontos, ele pode ser ultrapassado e ele ser eliminado. Se o Sport estiver na frente, a mesma coisa acontece. Qual é o cenário que vai acontecer para você? O Sporting jogando no contra-ataque e o Atlético de Bilbao se lançando de todo jeito para conseguir empatar e depois virar. É a única forma dele permanecer na Champions League. E a Champions League, como todo mundo sabe, é o campeonato mais rico. O pessoal, todos os times estão interessados nessa competição. Com o Atlético de Bilbao não vai ser diferente. Então, se o jogo tiver empatado ou o Sporting na frente, no segundo tempo, eu trabalho o gol. Eu tento pegar o gol limite no segundo tempo. Então, isso que eu estou explicando aqui, mais direcionado para o gol limite. Eu trabalho com o over limite, pegando o próximo gol no segundo tempo, quando chega a minha hora. Qual é o momento de entrar, Silva, então, no jogo? Eu vou deixar aqui um vídeo onde eu mostro qual é o momento da entrada, certo? É um vídeo que eu fiz no ano passado e mostra exatamente qual é o momento que você deve entrar no jogo. Então, depois você vai lá, dá uma olhada no vídeo e você vai ver qual é o momento certo de você entrar no jogo na hora de operar. Você vai saber exatamente isso. Então, esse jogo aqui, o interesse para mim está a partir do momento que o jogo estiver empatado ou com o Sport na frente. Próximo jogo, Atlético de Madrid e Bodoglin. Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, ele tá, deixa eu apagar isso aqui. O Atlético de Madrid está aqui na mesma situação do Sport, com 13 pontos, e vai tentar chegar na fase de grupo, pegando aqui, ganhando e indo a 16 pontos. Então, o que eu falei para o Sport serve para o Atlético de Madrid, sendo que o Atlético de Madrid vai jogar em casa. Contra quem? O Bodoglin. Qual é a situação do Bodoglin? 6 pontos. A mesma situação de quem? Ajax, que a gente viu agora há pouco, que tem 6 pontos. Então, também é uma chance remota, mas o time tem essa possibilidade. O Bodoglin pode querer esse jogo? Sim. Por que eu estou falando isso? Porque eu não levei esse head, eu não operei nesse jogo, mas deixa eu te lembrar quem foi, espero que não dê dor de cabeça em vocês, mas deixa eu te lembrar qual foi o último jogo do Bodoglin, contra quem foi, você já deve estar sabendo, e qual foi o resultado. Então tá aqui, resultado, o Bodoglin jogou em casa e olha contra quem ele jogou, o Manchester City pela Champions League. 3-1 foi o placar para o Manchester City, para o Bodoglin. Isso mostra o quê? Que ele está desmotivado? Não. O campeonato lá do Bodoglin na Noruega não começou ainda, certo? Ele está de folga, mas ele foi para cima
e fez o resultado em casa contra o Manchester City. Isso quer dizer o quê? Que ele desistiu do campeonato? Não. Ele vai para cima, acredito que ele vai para cima, e tem uma tendência aí para mim, na minha opinião, isso é uma opinião particular minha, que esse jogo aqui tem tudo para bater aí, no mínimo, o over 1,5. Muitas pessoas ainda acreditam que o Atlético de Madrid, ele é um time under, mas eu não acredito mais, porque o Simeone mudou a mentalidade dele, ele continua sendo um treinador onde ele foca na defesa, mas ele agora passou a trabalhar muito o ataque. Então o Atlético de Madrid passou a ser um time ofensivo. Pelo menos eu tenho acompanhado e tenho visto isso. Não são todos os jogos, mas quando ele necessita do resultado, ele vai buscar esse resultado e às vezes termina sofrendo gol. No que ele sofre gol, termina o jogo virando over. Vamos ver se é o que vai acontecer amanhã. Então esse jogo vai estar na lista, eu vou estar acompanhando. Copenhague, aliás, Barcelona versus Copenhague. O Barcelona já está na lista porque o Barcelona não é só isso. Se você for olhar aí o último jogo que teve no final de semana, muita gente colocou aí que o Barcelona poderia ganhar aí no primeiro tempo. E o primeiro tempo nem gol saiu, se eu não estou enganado, foi contra o Villarreal. Se eu não estou enganado, não me lembro, mas depois vocês podem conferir aí quem foi o resultado do Barcelona. E se eu não estou enganado, deixa eu ver aqui para não dar informação errada, se foi o Barcelona ou se foi o Real Madrid. Então tá aqui, Barcelona, últimos resultados. Foi contra o Oviedo, não foi o Villarreal. E esses gols, se eu não estou enganado, só saíram no segundo tempo. Deixa eu ver se foi isso mesmo. 3-0. E olha só, 3 gols no FT. Mas é o Oviedo, vai ganhar, vai ter gol no HT. Não teve gol no HT. E isso deve ter dado head aí em muita gente, porque às vezes você entra no Barcelona acreditando no gol HT e o gol não saiu. Então, qual é a situação do Barcelona? Esse daqui é o primeiro que está aqui na fronteira, ele é o 9º, ele quer entrar entre os 8. Então, o Barcelona com certeza vai com tudo para cima para entrar ali na fase de grupo e eliminar o playoff. O Barcelona joga contra o Copenhague e aqui, olha a situação do Copenhague. O Copenhague precisa ganhar do Barcelona na Espanha para ir a 11 pontos e se garantir na próxima, pelo menos no playoff, para tentar ir para a próxima fase. Então essa é a situação do Copenhague. Qual o melhor cenário? A mesma coisa que eu expliquei aqui do Atlético de Bilbao e o Sport. Jogo empatado ou o Barcelona na frente seria melhor, porque se o Barcelona fizer esse gol, o Copenhague estaria sendo desclassificado. Então o Copenhague vai partir com tudo para cima. Copenhague na frente tem risco. Eu aconselho a você ficar de fora. Por quê, Silva? Imagina se o Copenhague faz um gol aqui, ele vai a 11 pontos. Você acha que ele vai abrir o time e vai tentar contra-atacar? Fala a verdade para mim, você acha que ele vai fazer isso? Não vai, cara. O Copenhague simplesmente vai pegar um caminhão, vai botar lá atrás e não deixa a bola chegar perto do goleiro. Então, o melhor cenário aqui é o Barcelona na frente, certo? Se o Barcelona tiver aqui na frente, seja por 1 ou 2 gols, cabe um terceiro gol, porque o Copenhague vai se lançar no segundo tempo, dependendo de quando vier esse gol, e aí a probabilidade de sair mais gols é alta. Mais um jogo aqui, o Copenhague, Barcelona versus Copenhague. Bayer Leverkusen e Villarreal. Qual a situação do Leverkusen? O Leverkusen está 9 pontos, ainda tem ali uma chance remota dele ser desclassificado, mas um empate já garantiria ele com 10 pontos. E aí teria que o Napoli e o Copenhague vencer e ele perder o gol dele, o jogo dele, para ele ser desclassificado. Eu não vejo isso acontecendo e também não vejo ele jogando com resultado. Acredito que o Bayer Leverkusen jogando na Alemanha contra o Villarreal já está aqui. Qual é a situação do Villarreal? 1 ponto, é um jogo aí para Bayer Leverkusen já fazer aí esse resultado no primeiro tempo. Por que no primeiro tempo? Porque eu não acredito o Villarreal resistindo ali, jogando como se fosse o último jogo da vida, para uma coisa que não vai levar ele a canto nenhum. Então acredito em gol já no HT desse jogo aqui. O perigo que fica aqui, quando você pega um time que não luta por nada, termina você tendo fragilidade, esse time vai lá e faz um gol. Então pode ser que isso aconteça, mas eu não vejo esse jogo terminando o primeiro tempo com 0-0, porque o Villarreal aqui, eu não vejo ele oferecendo resistência nenhuma para o Bayer Leverkusen. Então, esse daqui é um jogo que muito provavelmente
Ele está na minha lista, mas não acredito que vai ter oportunidade, porque o Bayer Leverkusen vai querer matar esse jogo no primeiro tempo. Se vai conseguir é outra história. Benfica e Real Madrid. Qual é a situação do Benfica? O Benfica, eu fiz o jogo dele, o último jogo dele lá com o pessoal no grupo, expliquei um dia antes o que ia acontecer e o roteiro já estava escrito, bateu certinho. O Benfica do Mourinho não conseguiu ali, ficou nessa situação aqui, onde praticamente é impossível ele... Impossível acho que é uma palavra muito forte, mas é difícil a situação do Benfica, porque ele tem que torcer para que todo mundo aqui perca, ele ganha, uma combinação muito, muito difícil. Então ele vai jogar em casa contra o Real Madrid. Não vejo ele abrindo o jogo. Eu acho que ele vai dificultar esse jogo aqui para o Real Madrid, porque o Mourinho está precisando dar uma resposta para a torcida, e já que é um jogo que para ele não vai ter nenhuma validade, não vai ter nenhum valor, acredito que ele vai tentar dificultar aqui, pegando um adversário forte, ele vai mostrar, ó, a gente aqui tinha condições de estar lá, infelizmente, mas não deu, mas a gente tinha condições, já que a gente está conseguindo ganhar aqui do Real Madrid. Então, eu vejo esse jogo aqui, mais o Mourinho querendo dar uma resposta para o torcedor do Benfica. Já o Real Madrid, olha a situação do Real Madrid. Ele está aqui com 15 pontos. Com 15 pontos, ele pode ser ultrapassado por Barcelona, por Sporting, Manchester City, Atlético de Madrid. Então a concorrência dele, inclusive até a Atalanta, pode chegar a 16 pontos. Então esse jogo aqui do Real Madrid tem uma pulga atrás da orelha, porque um ponto serviria para o Real Madrid, só que o Real Madrid ele não é um time de jogar com regulamento. Como assim regulamento? Não vejo o Real Madrid querendo ali jogar pelo empate, mas vejo que esse jogo aqui ele é um pouco difícil. Eu esperaria o segundo tempo. Eu não entraria nesse jogo em HT, até porque eu não faço HT, eu não trabalho com Metodds. Não vou indicar que vocês aqui vá trabalhar com Metodds, porque você veja o que aconteceu aí. Eu conversei com o pessoal no grupo também sobre o jogo do Arsenal contra o Manchester United, e eu falei para o pessoal, expliquei por que o Manchester United estava empenhado, o que é que poderia acontecer no jogo, isso um dia antes. E aí o que foi que aconteceu? O Arsenal perdeu em casa, o United ganhou por 3-2. O Arsenal ainda chegou a empatar esse jogo em instantes. O Manchester United fez o gol que deu a ele ali a posição de quarto colocado e dá direito à Champions League. Então eu não trabalho com Metodds. Naquele jogo deve ter dado ali um prejuízo na banca de muita gente, porque você vê a situação do Arsenal, acredita que ele vai ganhar e ele perdeu para o United. Esse jogo vai estar na lista, mas eu vou ficar com os olhos abertos, porque eu acredito aqui que esse jogo os gols devem vir no segundo tempo. Eu acredito que é um jogo aqui que o Real Madrid deve ali fazer o padrão dele. O Madrid normalmente, o padrão dele é de ter gol no segundo tempo. Se tiver gol no primeiro tempo, que esses gols seja do Benfica. E se sair um gol do Real Madrid no primeiro tempo, vai ficar aquela expectativa. A gente vai ter que levar para o live e ver se o padrão do Benfica, se ele está disputando o jogo ou simplesmente ele está focado agora no campeonato nacional. Então eu vou ficar de olho aberto, vou estar verificando todos os jogos, mas esse daqui eu vou deixar ele aí com uma interrogação bem grande. Clube Bruges contra Marselha. Qual é a situação do Clube Bruges? 6 pontos. É isso mesmo? 7 pontos. O Clube Bruges pode ir a 10 pontos jogando na Bélgica contra o Marselha, que está na 9ª posição. Olha só, esse jogo aqui tem tudo para ser um jogo de trocação. O time da casa necessita da vitória. Ele tem a necessidade da vitória, que ele está aqui fora da zona de classificação. Se ele faz um gol, o que é que acontece? Ele já inverte a posição. Ele entra na frente do Marselha e o Marselha fica abaixo dele. O que vai fazer o Marselha numa situação dessa? Ele não vai estar sabendo dos outros resultados. Ele pode estar continuando nessa zona aqui para ir para um playoff, como ele pode estar saindo dessa zona e nem para o playoff ir. Então, quem quer que faça esse gol aqui vai obrigar o outro a ir para cima. Mesmo o Marselha aqui fazendo um gol, o Clube Bruges vai ter que virar esse jogo. Se o Clube Bruges fizer um gol, o Marselha vai pelo menos tentar empatar, porque é um concorrente direto. Ele sabe que para esse time aqui, o Clube Bruges, ele vai ficar acima dele. Então é outro jogo que vai me interessar.
Eu vou ficar de olho. O próximo jogo, Dortmund contra Inter. E aqui, a briga dos dois. O Dortmund, ele não é desclassificado. Ele tem 11 pontos. E com 14 pontos, a chance seria remota dele já ir direto para as oitavas. Então, ele tem chance, tem esperança ainda. Mas a situação dele é difícil porque ele só chegaria no máximo a 14 pontos e fica difícil a situação dele. Já a Inter tem aqui 12 pontos. Poderia chegar a 15, que é o mesmo número de pontos que tem hoje o Liverpool e o Real Madrid. Então, a Inter, ela pode chegar a uma posição onde daria ali o direito dela entrar direto nos playoffs e eliminar 2 jogos aí no calendário. Eu acredito que esse jogo aqui, a Inter deve ali... Não é um time que vai querer matar ali no primeiro tempo, não vejo isso acontecendo, mas os gols podem sair por exposição do Dortmund. Se ele se expor, se ele jogar à vontade e indo para cima, a Inter pode fazer esse gol no contra-ataque. Caso contrário, eu vejo aí mais esse jogo sendo definido aí no segundo tempo, mas a gente vai ter que aguardar e ver o comportamento primeiro desses times, como é que eles vão estar, a mentalidade deles. Tudo isso aqui que eu estou explicando, eu tenho que verificar meia hora antes com as escalações, quando elas são divulgadas. Qualquer time só vai divulgar essas escalações, isso é padrão hoje. Eles não divulgam as escalações antes. Qualquer escalação que você veja aí em sites de notícias ou plataformas pagas, tudo aquilo ali é só uma especulação, porque os times eles só divulgam a escalação meia hora antes, porque eles são obrigados. Eles não têm obrigação de divulgar a escalação antes disso. Então, Dortmund e Inter também na lista. Frankfurt contra o Tottenham. Quem é o maior interessado nesse jogo? O Frankfurt ou o Tottenham? O Frankfurt, se eu não estou enganado, tá aqui, ó, só chega a 7 pontos. Com 7 pontos ele não se classifica. Então vai cumprir tabela. O Tottenham tem interesse nesse jogo? Sim, o Tottenham tem. Por que o Tottenham tem interesse nesse jogo? Porque o Tottenham, ele pode ser ultrapassado, se ele for a 15 pontos, ele pode ser ultrapassado e ele sair dessa zona azul. E você já sabe qual é o benefício dessa zona azul escura aqui. Então o Tottenham tem interesse nesse jogo. Se o Tottenham estiver atrás do placar ou empatar desse jogo, cabe uma entrada, porque eu acredito que o Tottenham vai querer ganhar esse jogo para se garantir nessa parte azul e eliminar aí do calendário 2 jogos. Então, esse jogo aqui, Tottenham. Ah, então o Tottenham vai ganhar? Não estou dizendo isso. Estou falando que o interessado no jogo, na vitória, é o Tottenham. E que se esse jogo, até os 60 minutos, máximo 65 minutos, o Tottenham estiver empatando ou perdendo, eu vou tentar pegar um gol nesse jogo. Liverpool e Qarabağ. Qual é a situação aqui do Liverpool? A mesma do Tottenham. Porém, com 16 pontos, ele ficaria ali nos critérios de desempate, teria que ver saldo de gols. Se ele empatar jogando contra o Qarabağ na Inglaterra, eu não acredito que o Liverpool vá perder esse jogo, mas ele vem sendo tão inconstante que a gente não tem como confiar. Aliás, não dá para confiar em time nenhum. Você tem que fazer análise e acreditar na sua análise. Então, a situação aqui do Liverpool, ele precisa ganhar, se garantir aqui nessa fase de grupo. Uma vitória simples por 1-0 já dá esse privilégio, garante ele nessa fase de grupos direto. O Qarabağ, ele está aqui com 10 pontos e com 11 pontos ele teria o risco, caso os dois times, o Napoli e o Copenhague, ganhem, ele ficaria todos 3 com 11 pontos e iria para o saldo de gols. Então a situação aqui do Qarabağ, o empate pode não ser ruim, levando em consideração que ele vai estar jogando na Inglaterra e ele jogaria aí a sorte para que alguém aqui perca, ou o Napoli ou o Copenhague, que joga contra o Barcelona, e ele com 11 pontos ele se garante no playoff. Qual é o melhor cenário? Já sabemos que o Liverpool na frente. Porque se esse jogo tiver empatado, o empate pode não ser tão ruim para os dois. Os dois poderiam aqui vai agradar a gregos e a troianos. Por quê? Porque o Liverpool vai estar aqui com 16 pontos. Iria ver ali o saldo de gols, caso alguém fique ali com o mesmo número de pontos. E o Qarabağ, ele ficaria também com 11 pontos. O Liverpool ficaria com 16. O Qarabağ ficaria com 11. E aí, dependendo dos resultados aí de Napoli e Copenhague, o Qarabağ estaria garantido na próxima fase. Então, esse jogo tem um risco. Precisa que alguém esteja na frente do placar para tentar pegar um gol, o próximo gol,
para quem trabalha como eu no limite. Manchester City e Galatasaray. O City está deixando a desejar, como vocês já viram. Eu coloquei ali que ele perdeu para o Bodo Glimt. Ele está na mesma situação aqui do Sport e do Barcelona. Ele vai querer entrar direto na fase de grupo, eliminando aí os 2 jogos. Beleza. O Galatasaray, a mesma situação do Qarabağ. Se ele chegar aqui a 1 ponto, ele já garante aí, né, pelo menos o playoff. Ele não, com 13 pontos, ele não vai chegar aqui direto na fase de grupo. Então, 1 ponto jogando na Inglaterra contra o City. Acredito que o City vai para cima, porque ele está precisando dar uma resposta para o torcedor dele. E empatar contra o Galatasaray em casa vai deixar uma desconfiança muito grande, vai deixar uma insatisfação muito grande. Os torcedores, a torcida do City já está insatisfeita. Então eu acredito aí que o Guardiola vai tentar usar esse jogo aí para dar uma resposta. Então, se o jogo tiver 0-0, o interesse aqui desse 0-0, desse empate, é do Qarabağ. Então, qual é o melhor cenário aqui para a gente trabalhar gol no segundo tempo? O City na frente. O Galatasaray é obrigado a sair e procurar ali pelo menos um empate. Mônaco e Juventus. Vamos ver a situação do Mônaco. O Mônaco. Deixa eu ver aqui. O Mônaco está com 9 pontos. Precisa ganhar. Já dá para ver aqui que o Mônaco precisa ganhar para se garantir sem correr susto. Para não ter susto, o Mônaco precisa ganhar esse jogo. Se ele empata, ele vai a 10 pontos. Com 10 pontos, ele vai torcer para que a turma de baixo não vença. Então ele ficaria ali na torcida por outros times, ele não faria ali a parte dele. A Juventus, qual é a situação da Juventus? Está garantida ali pelo menos no playoff, pode chegar aí a 15 pontos e eliminar os 2 jogos de playoff, dependendo do resultado dos outros jogos. Então, esse jogo aqui, ele tá do Mônaco em ganhar, e a Juventus vai jogar ali leve, ou seja, ela vai ter ali uma tranquilidade para trabalhar e tentar fazer o resultado sem aquela pressão de a gente tá sendo eliminado. Por quê? Porque a Juventus não é eliminada, ela já está na fase garantida, na fase playoff, que são aqueles 2 jogos. Se ela vai para o playoff, aí sim ela vai ter que ganhar, fazer o resultado em casa, empatar fora, para poder ir para a fase de grupos. O Mônaco vai vir aqui com tudo para cima nesse jogo. É um jogo interessante também para pôr na lista. Napoli e Chelsea. Esse é o jogo, na minha opinião, que mais... Eu vou te dizer assim, que eu estou mais tentado a trabalhar esse jogo, fechar os olhos para outro. Esse vai ser o meu foco principal. Por que o meu foco principal? Olha a situação do Napoli. Precisa vencer. E se ele empata, ele vai a 9 pontos. Teria que alguém aqui, desses 3 aqui, Olympiacos, Bilbao e PSV, não ganhar. Copenhague também não. O Copenhague e o Clube Bruges não ganhar para ele poder se classificar. Então, depender de 5 resultados, o Napoli vai com tudo para cima. Em contrapartida, olha a situação aqui do Chelsea. O Chelsea, se ele perder esse jogo ou empatar, ele não vai ficar nessa fase de grupo. Muito provavelmente, ele vai ter que disputar playoff. Então, esse jogo, na minha opinião, vai ser um dos jogos mais interessantes. Não estou dizendo que vai sair gol ou gols, que vai ser super over. Mas esse jogo aqui, no segundo tempo, ele estando empatado ou alguém na frente do placar, obriga o outro a ir para cima. E qual seria o melhor cenário para esse jogo aqui, para você trabalhar um gol? O Chelsea na frente. Por que o Chelsea na frente? Pessoal, é isso que eu quero que vocês entendam. Eu estou aqui para tentar mostrar para vocês como você analisa o jogo e ver qual é o melhor cenário para as suas entradas. Isso vai servir para você usar em outros jogos, seja ele de pontos corridos, quando você vê que um time tem interesse ou não. O contexto do jogo te diz muita coisa. Então, estou passando isso daqui para você. Não veja isso como um palpite. Veja isso como um aprendizado para que você use nos próximos jogos. Imagina que o Chelsea, o Napoli faz um gol. Se o Napoli faz um gol, o risco que corre aqui, o Chelsea vai tentar empatar. Mas pode chegar uma hora que, se esse gol não sai, o Chelsea pode simplesmente dizer, não, cara, a gente correu, se esforçou, a gente tá vindo de uma maratona, a gente vai para o playoff e ele pode entregar o jogo. Ele não é eliminado. E seria uma derrota aceitável para o Chelsea, tendo em vista que ele está jogando na Itália. Então, um cenário de Napoli 1-0, Napoli 2-0, seja o Napoli na frente, me oferece um risco para minha entrada. O Chelsea pode desistir do jogo. Não vejo ele desistindo, mas não vejo ele também vendo como o final do mundo. Agora vamos inverter. Chelsea ganhando.
O Napoli tá atrás do resultado. Tá empatando ou tá perdendo? O Napoli tá sendo eliminado da Champions League. Você acha que o time não vai fazer de tudo para fazer um gol? Cara, ele vai para cima. Ele vai fazer de tudo. Ah, Silva, então quer dizer que então eu posso botar aí que o Napoli vai fazer um gol? Não, não é isso que eu tô dizendo. Eu trabalho com gol, seja para quem for. O que eu tô querendo dizer, pega a visão. O Napoli foi para frente porque ele tá no desespero de fazer o gol. O Chelsea não vai baixar a cabeça, deixar que o Napoli bata nele o tempo todo. O Chelsea vai chegar uma hora que vai dizer, pô, a gente tem um contra-ataque. O gol pode sair no contra-ataque do Chelsea. Caso o cenário mostre empate ou o Chelsea na frente. Ah, então o Chelsea vai querer ganhar o jogo? Não, ele pode pegar uma bola e fazer um contra-ataque e matar o jogo. Por quê? Porque a exposição do Napoli vai deixar aberto para que o Chelsea exerça o potencial dele. Então é isso, uma imposição, ela vai gerar a exposição. E aí o gol pode sair. Se o Napoli estiver na frente, pode ser que o Chelsea não queira disputar o jogo. Não vejo isso acontecendo. Se o Napoli já estiver na frente, o Napoli pode dizer, olha, todo mundo deve. A gente sabe que na Itália eles priorizam a defesa. E aí, se o Napoli já fez o gol dele, já está na vantagem, mesmo que o Chelsea tente ali fazer um gol se expondo, não é certeza que o Napoli vai querer contra-atacar. Ele já conseguiu o objetivo. Então ele sabe que o Chelsea não é bobo. Ele pode simplesmente, ó, fiz o meu gol, agora vamos ficar aqui no meu canto. Quando eles vier, chuta para onde o nariz está apontando. É esse o risco de você tentar ali pegar um segundo gol do Napoli, se o Napoli estiver ganhando, o Chelsea se expondo e você acreditar que o Napoli vai contra-atacar e ele não vai querer. Então esse para mim é o melhor jogo, ou o jogo que mais me interessa. Pafos e Slavia Praga. Qual é a situação do Pafos? 6 pontos, pode chegar a 9. O Slavia Praga, 3 pontos. Esse jogo tá fora. Próximo jogo, PSG e Newcastle. Então, situação do PSG tá na fase de grupo. A gente já explicou essa parte aqui. Então, ele com 13 pontos, ele não tá garantido. Pode chegar com empate a 14. O Newcastle tá atrás do PSG. E aqui, se der um empate, pode dar ruim pros dois. Então, olha só. Alguém aqui vai querer ganhar. E quem vai ser esse cara que vai querer ganhar aqui? O PSG, que tá jogando em casa. Se ele fizer um gol aqui, o Newcastle vai para cima. Então, o melhor cenário aqui, PSG na frente. Se o Newcastle tiver na frente, ele pode explorar o contra-ataque, ele pode querer, mas é um jogo que ele vai estar jogando fora de casa contra um PSG que não é bobo. Então, o melhor cenário aqui, PSG na frente. PSV e Bayern de Munique. O Bayern de Munique, a gente precisa saber se ele vai querer disputar esse jogo, tendo em vista que ele já está classificado, ele já tem 18 pontos e ele pode dar folga para o time. Ele pode já usar esse jogo aqui para dar uma folga para o time titular. Você acha que o Bayern de Munique vai fazer isso? Cara, eu não acredito. O Bayern de Munique, ele quando entra é para disputar todos os jogos, independente, ele não se envolve com essa questão subjetiva de tabela. Então, eu não vejo, mesmo o time reserva se entrar, vai entrar para disputar o jogo. E vai jogar na Holanda contra o PSV, que precisa da vitória. Ele tem a necessidade da vitória. Olha a situação do PSV. Se o PSV não ganhar esse jogo do Bayern de Munique, ele corre um sério risco de sair dessa zona, porque o empate do Atlético de Bilbao e do Panathinaikos, do Olympiacos, já vai deixar ele atrás desses dois e vai ter ali na sombra, se ele cair aqui para 24º, ele vai ficar na sombra do Napoli e do Copenhague e do Clube Bruges. Então, esse jogo aqui me interessa. Eu vejo aqui a necessidade do PSV fazendo ele se expor e nessa exposição pode sair os gols, o gol ou os gols aí do Bayern de Munique. Se o PSV marcar esse gol, isso a gente vai ter que observar o comportamento do Bayern, se ele vai querer disputar o jogo ou se simplesmente vai estar ali cumprindo tabela, deixa o jogo acabar que a gente vai para casa. Acabou, agora vamos para a próxima fase. Royal Saint-Gilloise da Bélgica contra Atalanta. O Saint-Gilloise tá aqui nessa posição, deixa me ver, com 6 pontos. Aquela combinação difícil para ganhar e a 9 pontos e torcer contra os outros. A Atalanta está aqui na mesma situação do Barcelona, Sporting, Manchester City, Atlético de Madrid. Então ele vai tentar aqui entrar nessa zona. O empate não serve e ele já não é rebaixado.
Então ela vai jogar leve, a Atalanta vai jogar leve. Por quê? Porque se ela, por exemplo, aqui ganha esse jogo, ela tem uma certa esperança de que ela fique ali no grupo dos 8 e elimine os dois jogos de playoff. Já o Royal Saint-Gilloise, ele vai querer fazer de tudo para manter ali as esperanças, sabe que é remoto, então deve ser um jogo disputado. Vejo aqui acontecendo gols nesse jogo, porque existe aqui um interesse da Atalanta de querer ficar entre os 8 primeiros, e existe aqui um ar de esperança aqui para o União Saint-Gilloise. Não é o meu jogo principal, mas eu vou ver o comportamento desses times, e se isso se confirmar no live, então eu posso fazer uma entrada, posso mandar uma entrada no grupo, mas eu vejo situações melhores para esses jogos aqui da Champions. Então é isso, pessoal. Agora é só aguardar os jogos começar e a gente vai ver o que é que vai acontecer. Então, se você, mais uma vez, não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, deixa o seu like, que isso me ajuda bastante. Se você quiser aprender mais como analisar jogos e pegar as minhas entradas, as entradas que eu faço lá para o grupo VIP, aí na descrição vai estar fixada a forma de você entrar no grupo VIP. Mais uma vez, agradeço a todos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Muita saúde e muita paz.